Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Seja bem-vindo a esta live, seja bem-vindo a este vídeo, né? Vamos estar começando mais um dia aqui comigo, mais um dia de conexão com a espiritualidade, mais um dia de conexão com o divino, com o meu superior. E acho bem interessante começar a trabalhar cada vez mais esse processo, não é? Então, assim, o que aconteceu? Hoje é terça-feira, terça-feira, onde nós trabalhamos a energia do Sagrado Feminino, né? Então vamos continuar trabalhando essa energia do Sagrado Feminino. E aí, aconteceu algo muito incrível. E eu tô querendo voltar às minhas origens, né? Porque vamos conectar primeiro com a energia Reiki, né? Vamos conectar primeiro com a energia para deixar com que venha as informações necessárias, importantes nesse processo. Então, vamos conectar a energia Reiki e deixar com que a energia Reiki possa estar conduzindo este dia de hoje, essa fala. Vamos lá? Então, Daikomo. Eu, a partir de agora, como Reiki Master, me torno num elo de ligação com a dimensão superior para estar fazendo essa live. Nossa grande cosmos, nossa grande vida, nossa grande Daikomo. Que não seja o meu querer, que não seja o meu realizar, mas que sim seja o seu querer, o seu realizar, e que seja a sua fala e não a minha. Que eu possa neste momento diminuir para que ti, ó soberano, possa crescer mais e mais. Vamos lá. Bom dia. Né? Bom dia, vamos começar nosso dia agora com essa pegada de não sei. Né? Eu coloquei o tema de hoje quando fui colocar aqui, como não sei, que é justamente isso. Eu não sei o que vai acontecer, não sei para onde nós vamos. Eu sei que eu tenho um tempo que eu quero fazer, né? E vamos lá. Voltando aqui. Eu estava falando que quando eu comecei todo esse meu processo, né, espiritual, esse meu processo de conexão com o divino, e fazer lives e dar aula e fazer terapia, né? Muito das coisas que eu fazia antes eram todas baseadas basicamente no não sei, né? Então, como assim, Robin? Basicamente essa maneira, é isso sim, é isso mesmo. Então eu fazia coisas que eu simplesmente não sabia como é que eu estava fazendo, eu não sabia da onde estava vindo, eu não sabia nada dessas coisas, eu simplesmente fazia, né? E o mais engraçado, o mais louco possível que podia parecer, dava resultado, né? Então eu simplesmente fazia aquilo que estava vindo para mim, e aquilo que eu estava fazendo dava resultado, as pessoas melhoravam, as pessoas se sentiam bem, eu dava cursos assim incríveis de reiki e tudo mais, e aí eu ficava assim, eu dava fazendo umas lives bem interessantes, bem gostosas, e eu via que as pessoas eram impactadas, as pessoas eram trabalhadas, mas eu não sabia muito bem explicar isso, né? Explicar o que eu fazia. Eu simplesmente fazia. E aí eu tinha uma dificuldade muito grande de falar assim, meu, o que eu estou fazendo, né? É lógico que nada era feito sem uma estrutura básica, né? Tipo, tudo era feito com bases nos meus estudos, né? Então eu estudo desenvolvimento humano, trabalhar com pessoas, desde 2006, 2007, quando eu entrei na faculdade de fisioterapia. Então, além da faculdade de fisioterapia, além de eu entender como funciona o corpo humano, além de trabalhar questões do desenvolvimento do corpo humano mesmo, eu também tinha matérias que falavam sobre a mente, que falavam sobre a psique, o raciocínio, filosofia, né? Então, assim, desde aquela época eu estudo bastante sobre doenças psicossomáticas, né? Então foi uma das áreas que eu acabei gostando de trabalhar na fisioterapia, que é o que? São doenças que elas têm um cunho
emocional muito forte, então ela tem uma dor emocional que acaba se manifestando, essa dor emocional ela se manifesta ali no comprometimento fisiológico, né? Onde a pessoa perde ali a funcionalidade de um órgão, onde a pessoa perde ali por conta de uma questão emocional. Então, por mais que nós trabalhemos aquele órgão o máximo possível, ele vai ter ali sempre aquele comprometimento, porque a origem do comprometimento fisiológico, né, do desvio de função daquele órgão, não é estrutural, não é, digamos assim, não se originou na estrutura, se originou na emoção, né? Então, assim, eu estudei muito sobre isso nos meus anos, nos meus atendimentos de fisioterapia. Estudei muito sobre por que as pessoas elas têm dificuldade em mudar hábitos, né? Então, eu trabalhei muito questões ligadas a mudanças de hábitos, quando eu fui trabalhar com Herbalife, né? Então, trabalhei como fisioterapeuta, estudei como fisioterapeuta, trabalhei como fisioterapeuta, trabalhei como Herbalife. Na Herbalife, fala muito sobre emagrecimento, né? De controle de peso. E ali eu tive vários laboratórios de práticas mesmo com as pessoas, e ao mesmo tempo vários estudos que eu acabei fazendo para saber como nós nos comportamos, como podemos estar mudando nosso comportamento. Então, assim, e fora tudo isso, eu tive também toda a minha bagagem de ensino aqui na Escola Meda, onde eu estudo o Enneagrama, PNL, Reiki e várias outras coisas que eu acabei adquirindo dentro da Escola Meda também, como minha base. Porém, na hora de eu fazer um atendimento, isso eu percebo desde a fisioterapia, né, que foi uma das coisas que mais me deixava talvez indignado, talvez comigo mesmo, né, é que sempre, por mais que, lógico, tinha toda a bagagem, tinha todo um respaldo científico por trás dos meus processos, porém, sempre existia alguma coisa em mim que fazia que eu fosse diferente. E essa diferença, ela sempre foi muito grande, porque assim, as pessoas faziam de determinada maneira uma determinada coisa, né? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Na fisioterapia, pra você ter uma noção, no estágio é obrigatório, né, da faculdade ali, sendo orientado com o professor da faculdade, eu estava ali no estágio e para mim era muito difícil eu simplesmente pegar um protocolo e aplicar aquele protocolo na íntegra, né? Então, assim, e tinha vários protocolos, tal, para você trabalhar tal problema, ou outro problema específico. Porém, quando eu estava com a pessoa ali na minha frente, eu tinha como posso dizer a palavra? Eu tinha uma percepção diferente das outras pessoas. Eu olhava para a pessoa ali na minha frente, né, para o meu paciente na época, e ele parecia ser muito mais do que apenas um pedaço de carne, né? Para mim era muito mais do que apenas um joelho, para mim era muito mais que apenas um ombro, para mim era muito mais que apenas uma cervical com problema. Para mim, eu olhava para as pessoas ali na minha frente e eu conseguia enxergar algo muito maior do que aquele problema particionado que eu estava ali trabalhando com a pessoa, né? Que aquela guia médica trazia para mim. Que as guias médicas tinham uma guia, uma melhor que a outra. E, pelo amor. E nesse processo todo, nessa diferença toda, eu comecei a me questionar, a me culpar, porque eu não conseguia fazer que nem as outras pessoas faziam, né? Eu não conseguia pegar simplesmente um protocolo e seguir o protocolo sem pensar, simplesmente catar o protocolo e fazer aquele protocolo de forma automática. Eu não conseguia, né? E eu creio que até hoje eu não consigo fazer isso, né? E aí, nesse processo todo, desde lá da faculdade, eu me questionava muito. Por que eu não consigo fazer o protocolo que está ali falando? E você fala assim, Raul, então seus resultados, seus pacientes eram inferiores aos dos seus colegas? Não, não era. Tinha muitos resultados que eram parecidos, né? Muitos deles eram parecidos,
E tinha até resultados que os meus eram superiores aos dos meus colegas, porque eu olhava para questões emocionais dos meus pacientes, né? Eu olhava para as questões ligadas às suas necessidades mais internas e eu carregava muito isso, né? E aí eu carregava em cima de mim um peso tão forte, mas tão grande, de que eu tinha que salvar as pessoas, que eu tinha que fazer as coisas acontecerem, porque eu carregava essa necessidade em mim, né? De fazer as coisas diferentes, de olhar de maneira diferente, de entender o outro como algo diferente do que apenas um pedaço, apenas como uma estrutura defeituosa. Entende isso? Tá fazendo sentido para vocês isso? Que eu tô falando? E então, essa é a primeira questão, né? Só que eu sempre tive em mim um crítico interno muito forte, né? Uma parte minha muito forte que me condenava o tempo todo, que me criticava, que falava que eu não podia fazer as coisas. Por mais que eu tinha resultado, por mais que eu tinha... As pessoas realmente mudavam as vidas delas, né? Ah, por mais que isso acontecesse, eu tinha dentro de mim um crítico interno muito forte. Muito forte ao ponto de eu me questionar toda hora. Tipo assim, toda vez que eu fazia um procedimento mais com alguém, eu sempre me questionava, por que eu estou fazendo isso? Mas por que eu tenho que ser diferente? Por que eu não sigo o protocolo? E aí eu tentava, a palavra mesmo, eu tentava me adequar ao protocolo perfeitamente. E sempre saía alguma coisa de errado, eu não ia. Sempre fazer uma coisa diferente. E aí eu fui, e a minha vida foi assim, ao ponto de eu chegar a um nível de frustração muito grande, não de frustração por não ter resultado com os meus interagentes, os meus pacientes na época, mas uma frustração muito grande de não conseguir me colocar dentro de uma caixa para poder me vender, tá? Uma frustração muito grande de não conseguir me colocar num... É realmente essa palavra. E aí a pessoa falava pra mim assim, que você faz o quê? Eu falava assim, o nome é fisioterapia, né, na época, né, tava entendendo como assim, mas aí a pessoa, mas você trabalha com qual área, tal, tal. E eu falava assim, não sei, eu simplesmente faço, né? Então tinha horas que simplesmente falava assim, vou fazer massagem agora. Eu ia lá fazer uma massagem, daí falava assim, que massagem você fez? Não sei. É uma massagem que eu simplesmente fiz, né? E aí eu juntava várias técnicas, aí eu tocava, eu sentia coisas que eu não sabia de onde estava vindo, simplesmente fazia a massagem, e é uma massagem, tipo assim, incrível. Mas a massagem nunca era igual, nunca era, tipo assim, se você fizesse massagem comigo, né? Foi uma das que estudei bastante coisa na área de técnicas manuais, e aí dentro das técnicas manuais temos massagem também. E eu não sabia não sabia explicar o que eu estava fazendo. Mas eu tinha que comprovar alguma coisa, eu tinha que falar alguma coisa, eu tinha que dar algum recurso para o cliente, né? Porque eu simplesmente fazia. E não sabia explicar o que eu estava fazendo, eu simplesmente sabia o que eu estava fazendo. Lógico que dava como fala a palavra? Eu ia chamar falar 3 asas, né? Mas eu dava umas enroladas ali para poder falar alguma coisa. Porém, eu mesmo, conscientemente, com o meu crítico interno, eu ficava assim falando para mim mesmo: o que você está fazendo? Para com isso. Não tá certo isso. E eu ficava nessa loucura na minha mente, enquanto uma parte minha simplesmente fazia, uma outra parte minha ficava ali me questionando, me criticando, me dizendo que eu estava fazendo errado, que eu estava no caminho errado. E essa voz era tão forte, mas era tão forte na minha cabeça, que eu tinha vergonha de ir atrás de clientes, né? Eu tinha vergonha de me lançar no mercado.
Então, assim, eu atendi as pessoas, só que eu atendi as pessoas até um certo ponto, ahn, e aí eu fugia das pessoas, da. Eu fugia, simplesmente fugia. Encontrava alguma forma de poder estar fugindo ali do que estava acontecendo, do processo todo. Porque eu tinha tão forte esse crítico interno que ele estava o tempo todo me criticando, falando para mim que eu estava errado. Então eu fugia. Então acabei saindo da Físio, né? Fui por um tempo para a Herbalife. Daí na Herbalife aconteceu a mesma coisa, né? Na Herbalife era para ajudar as pessoas a controlar peso, né? Dietas e tudo mais. Era essa abordagem do processo. E, e chegava alguns momentos que estava bonitinho. De repente, do nada, e as pessoas começaram a ter resultados, as pessoas começaram a emagrecer, as pessoas começaram a ter qualidade de vida, outra que tinha cãibra começou a melhorar a cãibra dela, e assim as pessoas começaram a melhorar. Quando eu começava a ver que as pessoas começavam a melhorar, vinha uma voz na minha cabeça falando assim pra mim, o que você está fazendo? Né? Você não deve fazer tal coisa. E aí eu começava a me criticar e falava assim, nossa, eu não podia estar fazendo isso, não podia estar falando aquilo. Aí eu começava a me sabotar novamente, porque esse crítico interno ele sempre aparecia para poder me questionar do que eu estava fazendo e o como eu estava fazendo. Porque eu sempre fiz as coisas de maneira diferente da maioria. Sempre fiz as coisas diferente dos protocolos pré-estabelecidos. E aí sempre vinha esse crítico interno aí me sabotar, me falar que eu estava errado, falar que eu não estava indo pelo caminho certo. E aí eu sempre me sabotava e ficava nesse looping, né? Então, assim, horas eu estava ali fazendo algo incrível, maravilhoso, no flow total ali, fazendo, criando e acontecendo, tendo resultados. E aí, do nada, vinha o crítico interno e falava assim pra mim, o que você está fazendo? Por que você está falando isso? E que você está falando aquilo outro? E aí, quando esse crítico interno aparecia, ele me destruía totalmente, né? E ele me destruía, e aí eu não tinha mais forças para poder fazer mais nada. Aí eu achava que eu era menor que o outro, aí eu achava que eu era insignificante, aí eu começava a falar que, tipo, a meu método, a minha forma que eu estava fazendo estava errado. E aí eu começava a me sabotar e assim acabava me destruindo. E isso aconteceu não uma vez, mas várias e várias e várias e várias vezes. Isso aconteceu e ainda até quando acontece comigo. Hoje eu estou conseguindo lidar um pouco melhor com esse crítico interno, mas ele ainda existe dentro de mim e ele me sabota várias vezes. E aí, por que eu estou falando tudo isso? Né? Qual que é a grande visão que está vindo para mim dessa questão do crítico interno aí? É que muitas vezes, mas muitas vezes, eu sou chamado a fazer coisas que são fora do padrão. E isso faz parte de mim. É algo que está nas minhas células. É algo que veio como um presente divino ou uma maldição. Não sei, aí só podem usar a palavra que vocês quiserem. Mas é algo sim que faz parte da minha essência, faz parte daquilo de quem eu sou. E toda vez que eu quero me conformar, né, a uma realidade que não é minha, toda vez que eu quero me submeter a algo que para mim não é real, que para mim não faz sentido, por conta desse crítico interno ficar toda hora falando que eu estou errado, isso faz com que eu perca força, para que eu perca o meu poder pessoal. E assim eu acabo me sabotando, me destruindo. Porque minhas grandes virtudes, vamos dizer assim, elas estão justamente nesse campo do não saber. Então, quando eu não sei as coisas que eu estou fazendo, eu simplesmente faço, né? Eu não sei de forma consciente, como eu falei para vocês, lógico que eu tenho uma base, não sou leigo, né? Eu tenho uma base de estudos, uma base técnica por baixo, mas quando eu faço algo que não está seguindo um protocolo específico, e aí eu não sei explicar para vocês por que eu não estou seguindo aquele protocolo, ou por que eu estou fazendo de maneira diferente, quando eu chego nesse ponto de não saber, eu simplesmente faço, é onde está
o meu grande pulo do gato, onde está o meu grande segredo. Por que eu tô falando tudo isso? Porque eu tive uma... eu não queria falar... ok. Eu tive uma experiência recentemente em que eu percebi que nem todo mundo, né? Nem todo mundo simplesmente é que nem eu, que consegue pegar os protocolos e fazer as coisas sem ter protocolos. Tem pessoas que elas precisam de um protocolo muito, mas muito bem específico, muito bem estruturado, muito bem detalhado, né? E como eu sendo professor, né? E para mim é muito mais fácil eu cair na situação do não saber e ensinar dentro do não saber, né? Dentro do deixar fluir. Eu vou trocar a palavra não saber, vou deixar a palavra deixar fluir. É onde eu simplesmente faço ok, eu vou falar de tal tema e eu simplesmente abro a boca e começo ali a falar e processos vão vindo e as curas vão acontecendo. Isso eu percebi que é comigo. Para mim é fácil fazer isso, porque faz parte da minha essência isso. Só que não é para todo mundo, né? Tem pessoas que elas precisam de um protocolo muito, mas muito bem desenhado. E elas vão seguir esse protocolo totalmente à risca, com todos os detalhes, né? Com todos os detalhes possíveis, porque ela vai seguir o protocolo, né? Que é o norte dela. E para mim, protocolo, como eu disse para vocês, é algo que não faz parte, basicamente, do meu vocabulário, vamos dizer assim, do vocabulário prático. É como se toda vez que eu quisesse seguir um protocolo muito bem estruturado, muito bem estabelecido, eu simplesmente, no meio do caminho, destruísse o protocolo e ia lá e faço o que eu quero fazer, né? O que eu sinto para fazer diferente. Quem é meu aluno aqui? Eu acho que a Danda Holística está aqui, né, na escola. Aqui comigo? Deixa eu ver o que colocou aqui. Ó. A Luciana diz o seguinte: eu também não sigo o protocolo, cada um é um. É bem esse processo, Lu. Mas tem pessoas que elas buscam isso, elas procuram isso, elas procuram o protocolo, elas procuram não entender a base fundamental do processo, né? Mas elas querem entender o processo do tipo o protocolo, como 1 mais 1 é igual a 2. Então elas só ficam nesse processo, né? E em alguns casos, 1 mais 1 é igual a 1. E eu não vou explicar muito bem esse processo todo. E é isso. E que a Danda já colocou já a palavra, já que eu quero chegar nessa palavra, ela já colocou a palavra. Isso que eu faço, tá? Existe um nome, ok? Esse processo de não conseguir seguir o protocolo à risca, existe um nome para isso. E é algo que eu busco ensinar para os meus alunos. É algo que eu busco o tempo todo mostrar para os meus alunos. E o nome disso é intuição. É isso. O nome disso é intuição. Desde sempre, desde a minha, como eu tenho toda a minha história, desde quando eu era fisioterapeuta, desde quando eu estava na faculdade de fisioterapia, desde quando eu trabalhava como fisioterapeuta, eu sempre seguia a minha intuição. Eu sempre ouvia a minha intuição e aí eu sabia que tinha que fazer com a pessoa ali naquele momento, né? Muitas vezes eu chegava até com um plano estruturado do que ia fazer e tudo mais. Só que quando eu me conectava ali com o meu paciente na fisioterapia, eu realmente me conectava com o paciente, não era todas as vezes, não era com todo mundo também, porque ainda estava no começo do meu processo de aprender a intuição, mas quando eu me conectava com esse meu paciente, eu sabia exatamente o que eu tinha que fazer com ele. Eu sabia exatamente
como me conectar com ele, o que fazer para poder auxiliar essa pessoa. E hoje existem vários termos, né, para poder estar explicando isso. Que daí eu fiz o quê? Aí, nesse processo desse meu crítico interno, para poder começar a acalmar esse meu crítico interno, eu comecei a estudar mais e mais e começar a entender o que eu estava fazendo. Como que eu fazia? Porque eu fazia coisas que eu não sabia dar nome para aquilo que eu fazia. E quando você se conecta verdadeiramente ao seu paciente, aos seus alunos, à pessoa ali na frente, o nome disso é rapport, né? O nome em inglês, é uma palavra em inglês, para significar o quê? Conexão. Quando você entra numa conexão profunda, uma conexão de alma, você consegue saber, sem saber como você sabe, mas simplesmente você sabe como que o que o organismo, o que a alma daquela pessoa está querendo. Então, quando eu estava como fisioterapeuta, eu trabalhava ali no processo ligado principalmente ao corpo físico, né? E eu sabia exatamente o que aquele corpo estava precisando, o que aquele músculo precisava, o que aquela pessoa precisava, né? Então ali eu fazia a minha manobra de massagem ou fazia um processo de atividade física com ela, eu montava uma aula de pilates para a pessoa, porque eu sabia o que ela realmente precisava naquele momento. De uma forma muito intuitiva, porque eu me conectava com a pessoa, eu entrava em rapport e fazia isso. Quando eu tô dando aula presencial, né, hoje de Reiki, principalmente de Reiki hoje, eu também faço esse processo de conexão, de saber o que a pessoa está precisando naquele momento. Então, cada curso meu de Reiki, ele é diferente do outro. Então, se você pegar, são 3 níveis, lógico, né? O conteúdo é diferente, lógico. Se for pegar o conteúdo do nível 1, do conteúdo do nível 2 e do nível 3, são diferentes entre si, porque são abordagens diferentes. Porém, cada curso meu de nível 1 é um curso completamente diferente do curso de Reiki nível 1 do outro. Cada curso meu de Reiki nível 2 são completamente diferentes entre si. Cada curso meu de Reiki nível 3 são totalmente diferentes entre eles. O conceito das técnicas, os princípios do Reiki, né, a parte estrutural, vamos dizer, o esqueleto, eu mantenho, lógico que não vou mudar, né, a questão, falar do símbolo, por exemplo, vou no Reiki nível 1 falar sobre símbolos, sendo que no nível 1 não dou símbolos, né, vou falar de símbolo no nível 2. Eu vou, lógico, trazer esse processo. Mas, como a Danda falou o seguinte, tudo depende dos alunos. Então, dependendo dos alunos que se apresentar ali para mim, eu vou trazer o que eles precisam. Porque o curso de Reiki comigo, o objetivo não é... Os meus cursos, na verdade, todos os cursos que eu dou, ou sempre o meu objetivo, não é formar técnicos. O meu objetivo não é trazer protocolos apenas. Se fosse para trazer protocolos, eu falo para a pessoa simplesmente ler o livro. Né? No livro tem os protocolos, no livro está tudo escrito. Então as pessoas saem do curso ainda com os protocolos, né? Elas têm os protocolos com elas. Mas eu quero que elas entendam algo que está além dos protocolos. Então assim, eu falo para todo mundo, pessoal, o livro está aqui, leia o livro e vai com fé. Né? E eu leio as apostilas do Reiki, vira e mexe eu releio as apostilas, né? Porque para mim é importante fazer isso. E aí eu falo assim para os meus alunos, leiam as apostilas do Reiki, né? Até mesmo no curso de Tamiana, que é o curso online, totalmente online que eu dou, ali eu falo e explico o quê? Entendam, se fala assim para eles assim, ó, o importante aqui, a teoria elevada é importante, sempre você ter uma base, você ter a base apenas. Mas a teoria, ela não é prática. A teoria é uma coisa, a prática é outra muito diferente. Então eu falo para ele assim, tem a teoria como base, como uma estrutura, como um alicerce. Mas na hora de você só vai saber o que realmente é um Tamiana na vida, na hora que você passar a experienciar o Tamiana. Na hora que você aplicar as técnicas Tamiana em você. Só assim você vai saber que é um Tamiana.
Você só vai saber que é um reiki de verdade a partir do momento que você aplicar o reiki em você. Que aí você vai verdadeiramente conseguir entender o que é um reiki. Porque não é... A parte teórica, ela é fundamental para te dar uma base, uma segurança, para você não fazer coisas... como posso dizer a palavra? Improdutivas. Vou usar essa palavra, improdutiva. Porém, você só vai entender o que é, né? Vai entender realmente o que é uma técnica de reiki, o que é uma técnica de Tamiana, o que é uma técnica de energia espiritual. Você só vai entender verdadeiramente o que é tudo isso na hora que você aplicar, na hora que você praticar, na hora que você se conectar. Porque ainda mais, essas técnicas são técnicas conectadas à espiritualidade. Então, a energia, as coisas espirituais. Então, assim, Robinho, eu consigo ver coisas, né? Então, eu aplico o Reiki nas pessoas, e eu consigo ver coisas, porque eu tenho essa facilidade visual, vamos dizer assim, né? Até essa semana, eu acabei mandando Reiki para uma pessoa específica, à distância, e ali eu vi uma metáfora e tudo mais, como se fossem várias cobras ali perseguindo essa pessoa. E ela fugindo das cobras, mas as cobras perseguindo ela. E cobra para mim, na minha interpretação, né, sempre cobra aparece para mim como sendo uma transformação. E se a pessoa está fugindo dessa transformação, ela não quer chegar nessa transformação. Então, é uma transformação que não vai ser agradável, porque cobra não é uma mudança agradável, é uma mudança muitas vezes sofrida, dolorida, que pode machucar, ok? E a pessoa não está querendo isso. Mas a mudança ela vai acontecer, ela é inevitável, ela tem que acontecer. Só um exemplo para vocês terem uma noção. Mas isso é o que eu vi, isso é o que eu senti ao aplicar Reiki para essa pessoa. Em contrapartida, uma aluna minha aplicou Reiki para essa mesma pessoa e ela me trouxe uma visão completamente diferente de mim, uma percepção diferente de mim. Falou que o chakra da garganta da pessoa estava com problema, o chakra do coração também estava com problema, e eu não vi nem o chakra, né? A única coisa que eu vi foi uma perseguição de várias cobras correndo atrás de uma pessoa, e a pessoa fugindo, andando no meio do mato, ela correndo, e as cobras perseguindo ela, enquanto ela aplicando Reiki. Aí você fala assim, Robinho, mas qual que tá certo, qual que tá errado? Não existe nem certo nem errado. Só existe que cada um vê de uma maneira diferente. Então, a pessoa, ela percebeu ali uma estrutura conectada aos chakras, e tá tudo bem. Eu percebi uma metáfora conectada à vida dela, é o que está levando a pessoa até aquele problema. E tá tudo bem também. Então, quando eu me conecto ao não saber, é aí que está grande pulo do gato. Enquanto você se põe na posição de eu sei tudo, que eu sei todas as coisas, que eu consigo controlar, porque os protocolos são formas de controlar as expectativas, os processos, enquanto você está ali conectado a protocolos muito bem estruturados, muito bem estabelecidos, você impede a sua intuição de agir. E quando você impede a sua intuição de agir, ela, de uma certa maneira, ela fica debilitada. Ela acaba se limitando. Então, é como se, tipo assim, eu poderia ter algo muito maior, mas por eu ter impedido de se apresentar esse algo maior, eu acabo me ficando apenas naquela visão que eu queria que tivesse acontecido. A Danda falou o seguinte, muito boa essa colocação, o controle nos prejudica. Justamente isso, né? O que é o processo de me colocar no protocolo? Quando eu sou uma pessoa muito protocolada, vamos dizer assim, que gosta muito de protocolos, que vive com base de protocolos, não estou falando que protocolos não sejam ruins, não é isso. Estou falando que você usar o protocolo de forma cega, apenas o protocolo, você faz o quê? Você acaba tendo ali um resultado esperado. E quando você tem um resultado esperado com aquele protocolo, que é importante em muitos casos, né? Vai tomar um remédio, tem que saber qual o resultado esperado com aquele remédio. O que acontece muito? Você acaba
eliminando coisas incríveis que poderiam acontecer que você não sabe. Entendeu o processo? Então, assim, é você se colocar numa posição aonde você se coloca no não saber. Eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei o como vai acontecer. Eu não sei que horas vai acontecer. Eu não sei nem se algo vai acontecer. Porém, quando eu estou neste espaço do não saber, é quando a mágica acontece, é quando milagres acontecem, é quando coisas assim extraordinárias simplesmente acontecem. Porque eu me coloquei no espaço do não sei. E quando eu não sei, eu deixo para que o universo faça da maneira que ele quiser. E aí se eu me coloco em práticas, principalmente práticas espirituais, né? Práticas espirituais, onde o objetivo é eu me conectar com o universo, me conectar com o divino, me conectar com o Criador, como o Tamiana, como o Reiki, né? Que são os cursos que eu dou, por isso que eu estou falando desses dois especificamente. Quando eu me conecto a essas práticas, no sentido de eu estou me colocando na posição de não sei o que vai acontecer, quando eu me coloco nessa postura, desta forma, o universo ele acaba encontrando a melhor maneira para acontecer algo, que é dentro do Reiki a gente fala que a energia do Reiki ela é o quê? Ela é inteligente, então ela vai fazer o que ela quiser, da maneira que ela quiser, da forma que ela quiser e no tempo que ela quiser. Meu único trabalho como reikiano é enviar e emanar o Reiki. Porém, o que vai acontecer ou a forma que vai acontecer já não cabe mais a mim. Meu trabalho é emanar o Reiki. Agora, o que vai acontecer depois disso já não é mais comigo. Tanto é que eu ensino o Reiki, né, as 12 posições do Reiki, eu ensino no nível 1. Porém, as posições na maca, bonitinho. Essas posições, nem o mestre Mikao Sui, o criador, fundador do Reiki, ele não usava isso. Isso só foi inventado, as outras posições elas só foram inventadas porque nós, homens racionais e ocidentais, né, homens e mulheres racionais e ocidentais, nós temos uma necessidade por protocolo. E aí foi criado as 12 posições de aplicação de Reiki. Por conta disso, somente por isto. Porém, o mestre Mikao Sui, o fundador do Reiki, o criador do Reiki, ele nunca usou nenhum protocolo. Ele nunca fez as 12 posições. Porque não existia. Foi uma invenção criada, né, para que nós ocidentais pudéssemos aderir ao Reiki sem falar que era coisa do tipo assim, espiritismo, né? Então, para que nós ocidentais, católicos, na sua grande maioria com formação católica religiosa, não falássemos que era bruxaria, que era misticismo, que era qualquer coisa desse tipo, né? Aí criou-se então um protocolo de aplicação de Reiki. Entendeu? Entendeu a loucura que é? Eu tive que criar um protocolo para aplicar Reiki porque as pessoas não conseguiam simplesmente entender que Reiki era apenas emanação de energia. Olha só a loucura que o negócio chega. Vou até beber água aqui e vou ler o comentário aqui agora. Vamos lá. A Luciana diz o seguinte: na minha visão, o protocolo funciona tratando efeitos, enquanto seguir intuição com conhecimento traria a causa, trata a causa, né? Bem isso que você está falando. Então, assim, justamente isso. Então, assim, os protocolos, eles são importantes, por exemplo, para poder tomar um remédio. É muito importante seguir o protocolo. Não vai brincar de intuição com remédio, não. Remédio, você seguir o protocolo. Por quê? Porque remédio tem efeitos colaterais. Então, não vou ficar com frescura aí. Falar, vou tomar um remédio agora ou não. Tá, vou tomar um remédio que tem efeitos colaterais. Então, eu tenho que tomar aquele remédio porque tem um protocolo para que ele funcione, aquele remédio em si. Porém, o remédio, ele toma conta das consequências, dos efeitos que aconteceu com o nosso corpo.
Porém, a causa real, a causa espiritual, que não é físico, é algo da nossa alma ali que está machucada, que está doente. Para gente tratar isso, não é com protocolo. É com algo que vai muito além disso. É algo que vai com a intuição, para a gente poder encontrar a essência. Então, aí voltando para o processo todo lá, que foi para vocês. Então, muitas vezes, eu caio, o meu crítico interno, que é esse crítico interno científico, né? Que foi formado nas bases dos protocolos, ele vira e mexe, aparece para mim e fala o seguinte: você está fazendo errado. Nossa, você tem certeza que está fazendo? Mas qual resultado você está querendo com tal coisa? E cada vez mais eu entendo que práticas energéticas, a forma que eu trabalho, eu não quero ter nenhum resultado. Olha só que loucura isso. As práticas que eu faço não são para ter nenhum resultado. Como assim, Robinho? Eu não quero nenhum resultado. Porque se eu quisesse algum resultado, eu iria usar no protocolo. Como eu não quero nenhum resultado, eu não vou usar nenhum protocolo. Eu quero conectar e alcançar a alma da pessoa. E para fazer isso, eu vou ter que seguir o que aquela alma está desejando, está querendo. Então vão ter almas que vão desejar que eu aplique o reiki tradicional. O reiki, apenas o reiki. Vão ter almas que vão desejar que eu aplique o reiki dos dragões, por exemplo. Vão ter almas que vão desejar que eu aplique o reiki da lua. Vão ter almas que vão desejar que eu aplique o Tamiana. Vão ter almas que vão desejar que eu faça uma leitura de cartas, uma tiragem de tarô. Vão ter almas que vão desejar que eu faça uma mesa radiônica que eu canalizei. Vão ter almas que vão desejar que eu faça uma apometria. Para cada alma, eu vou fazer aquilo que aquela alma precisa, deseja. Não o que o ego daquela pessoa quer. A pessoa pensa assim: eu quero que você faça tal coisa comigo para resolver tal problema. Daí quando eu caio no ego, eu falo assim: ok, vou trabalhar isso, vou trabalhar tal problema da pessoa. Mas eu falo assim, daí quando vem a espiritualidade, vem novamente, me bate na cara, assim, fala assim: acorda pra vida, né? Que é o que está acontecendo comigo ultimamente. Ela fala pra mim assim: pra que você está criando um cardápio de terapia? Que eu acabei de fazer recentemente, umas 2 semanas, fiz um cardápio de terapia. Ela tá batendo em mim e falando assim: pra que você está criando um cardápio de terapia? Você vai fazer o que você tem que fazer com a pessoa na hora que você estiver trabalhando com ela. Independente do que seja, você vai se conectar com a pessoa e vai aplicar aquilo que você precisa realmente aplicar. E quem vai direcionar você a fazer isso sou eu, a espiritualidade. Então cancela cardápio. Você não nasceu para fazer cardápio de atendimento. Você vai fazer aquilo que a espiritualidade está te mandando fazer. Mas eu tenho que mostrar eu tenho que comprovar para a pessoa que estou fazendo. Eu tenho que dar um resultado para a pessoa. Não. E só vem para mim só. Não. Você vai fazer o que eu quero que você faça, da forma que eu quero que você faça. Você vai simplesmente fazer. Sem cardápio, sem estrutura, sem padrão. Você apenas vai se conectar com a pessoa energeticamente, comigo, com a espiritualidade, com a pessoa, e a partir daí você vai fazer o que você tem que fazer. E isso chama-se intuição. Isso chama-se trabalhar no não saber. E aí você não sei qual vai ser o resultado da pessoa. Não sei o que vai acontecer com a pessoa. Não sei como é que vai ser o processo. Eu só sei que eu vou fazer dessa maneira. Que eu sempre fiz. Né? Deixa eu ler aqui alguns comentários. A Lúcia diz o seguinte: eu fiz uma pós-graduação em acupuntura com essa ideia em relação a protocolos. Que lindo, Lu. Você é nova, Lu. Você começou semana, né? Me seguir, né? Se não me engano. Que bonito isso. É justamente isso. Eu sou formado em auriculoterapia, né? Então, assim, no primeiro ano de faculdade meu, eu fiz a auriculoterapia, que é a acupuntura na orelha. E eu trabalho a auriculoterapia também de forma totalmente intuitiva. É totalmente intuitiva. O negócio funciona e vai. Aí você fala assim: mas o que você fez? Não sei. É esse o processo.
E eu vou agora estar gravando o curso de auriculoterapia e eu vou ter que ensinar o protocolo pro pessoal. E aí eu vou chegar no final e falar assim, gente, então, ó, o processo é, só segue, só vai. Ai, ai. Ah, você é irmã da Daiane, que legal. Ah, você estava aqui no curso, né, Lu? No curso também. Vamos lá, Danda falou o seguinte. Eu tenho usado muito o oráculo como ponto de partida, de conexão com a pessoa. Maravilha, show, Danda. É uma forma de você se conectar com ela. Então você simplesmente está seguindo esse caminho e é maravilhoso isso, né? A Luciana estava aqui com a gente aqui. A Lu estava aqui com a gente no curso, no FAS, se não me engano, né? Foi no FAS que eu acabei conhecendo você. Que maravilha, Lu. A Danda falou o seguinte, também. Trabalho no não saber, muito legal. Trabalhar no não saber é muito legal. Essa colocação. Extremamente, exatamente isso que o terapeuta holístico tem que fazer. Sim e não. Sim e não, Danda, porque é o seguinte. Vão ter pessoas, vão ter pessoas que, para você chegar a um ponto de trabalhar no não saber, chegar a um ponto de trabalhar no não saber, né? Você tem que ir contra tudo aquilo que você sabe. E nem todo mundo está disposto em fazer isso. Entende? Esse ponto. Mas trabalhar no não saber, você tem que ir contra todos os seus conceitos, todas as suas crenças, todos os seus planejamentos, todas as suas estruturas, todo o seu controle. Você tem que abrir mão do seu controle para que você possa entrar no domínio do não saber. E é o não saber dos fatos que eu falei para vocês, é de não ter esse resultado. Não ter resultado. Então, o ponto que eu não tenho resultado. Por que eu não tenho resultado? Porque eu não tenho ali... qual seria a palavra? Eu não tenho o resultado esperado. Eu chego no ponto de não ter o resultado esperado. E você sabe, Danda, o quanto é doloroso, o quanto é difícil entrar no domínio do não saber. De você não saber se você vai ter esse seu dinheiro para você pagar a sua conta no final do mês. De você não saber se você vai conseguir fazer o projeto acontecer. De você não saber qual caminho que você deve ir. De você não saber qual é a sua missão, qual é o seu chamado. Entende isso? Você se tornar um terapeuta que domina o não saber, para que isso aconteça como terapeuta, você primeiro tem que aprender na sua vida o não saber. Enquanto na sua vida você tiver muitas certezas muito claras, muito estabelecidas, você ainda não está no domínio do não saber. Tá? E é uma prática, é algo constante. Como eu disse para vocês, há 2 ou 3 semanas atrás, eu criei um cardápio de terapias. E aí, hoje, venho novamente para... E aí, aconteceu o quê? Na minha vida, fez assim, ó. Me colocou de pernas pro ar e eu tô numa situação que eu falo assim, meu, o que tá acontecendo? Eu não sei qual vai ser o dia de amanhã. Aí me vem, né, e eu comecei a estudar e a ler vários livros, e aí vem livros como, por exemplo, esse daqui, Limite Zero. E este livro, ele é um livro de Ho'oponopono, ele ensina a essência do Ho'oponopono, que é o Ho'oponopono, né, que é o Joe Vitale. E ele fala justamente o seguinte, quando você chegar, ele chama de limite zero, que é o ponto que eu chamo de não saber. Quando você conseguir estar, né, que a gente entra e sai desse não saber. Quando você estiver no não saber perfeitamente, você vai fazer coisas que você simplesmente não sabe como você fez. E você não sabe qual resultado que teve. Mas qual o resultado esperado. Mas de repente aparece o resultado e fala assim, nossa, que legal. Que legal. A vida da pessoa mudou. Fala, uau, que legal.
E às vezes eu até esqueço que eu fiz alguma coisa, né? Ah, e estar esse espaço de não saber, de não... É um estado constante de vida. Tipo, meu, eu não sei o que eu vou gravar agora na live, né? E foi justamente nessa vibração, nessa energia que eu iniciei a live de hoje. Que eu falei assim, olha, não sei. Eu sabia que ia falar alguma coisa sobre o sagrado feminino, sabia que ia trazer alguma coisa sobre essa energia maravilhosa, que é que eu estou falando sobre intuição, e é sagrado feminino, né? Mas eu falei assim, não sei, vou simplesmente ligar a câmera e vou simplesmente fazer, né? Apenas falar. E é o que está acontecendo. E é o que aconteceu. É justamente o soltar, né? Dentro ali da física quântica ali, não sei se é o nome dele agora, mas o que fala sobre as 7 leis da prosperidade, se não me engano, 7 leis espirituais da prosperidade, uma das leis é soltar, é o não saber, né? Eu posso sim, lógico, intencionar coisas que eu quero, né? Eu vou colocar coisas que eu quero, eu vou desejar coisas, porém eu não vou me prender a isso. Eu solto para o universo e só sigo. Fez sentido isso para vocês, pessoal? Vocês conseguiram pegar essa essência aí do não sei? Então, assim, uma dica bem clara é: quando você chegar no ponto e você falar assim, eu não sei o que eu faço, eu não sei como eu faço, eu só sei que faço, aí nós estamos falando coisas legais, aí nós estamos no caminho certo. E para que isso aconteça, o universo vai pegar você e vai falar assim para você: vamos aprender a não saber as coisas? Vamos aprender a pegar todos os seus conceitos e fórmulas e jogar fora? Porque às vezes, 1 mais 1 pode ser igual a 1. Ok? Então, essa é a minha live, deixa para vocês, minha fala de hoje. Agradeço a fala de vocês também que interagiram comigo. A Danda falou o seguinte: exato, isso que vem trabalhando muito em mim, não ter controle. É isso mesmo, é perder o controle. Perder o controle total. A Luciana falou é o soltar. A Dana também falou, pra mim foi muito útil essa live. E é isso. É isso mesmo, Luciana. É o processo de não saber. Quando eu não souber, aí sim estou no caminho certo. Eu não sei como vai ser ir para tal lugar. Ótimo, então aí mesmo que eu tenho que ir para aquele lugar. Eu não sei como vai ser fazer uma live, eu não sei como fazer um processo, não sei como dar um curso, eu não sei como... Quando você não souber, aí você está no caminho certo, aí você está no caminho verdadeiro da potencialidade pura, onde todas as coisas são possíveis de acontecer, inclusive nada. Ok? Então um beijo para vocês, né? Vou encerrando aqui a nossa live de hoje. Lembrando que amanhã nós temos live às 7h30 da manhã, ok? Onde eu vou trazer alguma coisa ligada ao Sagrado Masculino, que eu pretendo trazer essa energia do Sagrado Masculino. E hoje à noite, para que eles estiverem comigo, nós vamos ter a nosso processo de terapia em grupo, tá? Nossa terapia em grupo, com os acordes espirituais. Nós estamos chegando na reta final. É a nossa penúltima encontro. Semana que vem é o nosso último encontro dessa turma, né? Então, esteja comigo hoje para a gente falar sobre quais são as ações que precisamos ter para poder mudar a nossa vida naquela situação específica que vocês trouxeram. Então eu agradeço a vocês, agradeço a Lu por ter compartilhado bastante coisas, agradeço a Dana também por estar aqui na live, e agradeço a vocês que estão aqui assistindo essa live no começo, tá? Então assim, agradeço a vocês que estão assistindo essa live desde o começo. E a Dana falou assim, perdi todos os encontros. Danda, tá, os encontros eles estão gravados,
para eu poder assistir, ok? Então, só assistir lá. E tá tudo bem. Assistir a gravação que também vai dar certo. Então, beijos na mente, no coração de vocês. Nos vemos mais tarde, hoje ainda, ou amanhã cedo, no Sagrado Masculino. Tchau, tchau.